Fala, turma, boa noite, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com todos. Seu amigo do trecho Jorge passando aqui para dar continuidade à segunda aula que nós começamos, né? Já demos aí as primeiras instruções básicas para você ingressar na carreira profissional da área da construção civil, né? Onde nós falamos lá de oportunidade e destaque, onde você tem que se destacar em meio à equipe para você ter crescimento dentro da sua empresa. Isso aqui, turma, que eu falei lá, é válido aí para qualquer área, para qualquer profissão, tá certo? Você pode se destacar no seu melhor e conseguir exercer crescimento. E aí na continuidade da aula lá, a gente falou também, né, de quem quiser se tornar um operador, por onde eu aconselho começar, né? Eu aconselho começar por rolo compactador de solo, para aqueles que nunca, né, foram operador, que nunca operaram, que não conhecem, que não fizeram nenhum curso básico, nada, não conhecem, é um raizeiro, quer começar, né? A visão que eu te dou de horizonte é rolo compactador de solo. Por que, Jorge? Porque é algo simples de dirigir e de operar, né? O rolo, você só tem que guiar ele na manopla aqui de articulação para frente e para trás, e você tem que manter ele guiado dentro do percurso em que está trabalhando, né? E a segunda coisa que você tem que fazer é apertar o botão vibratório para ligar a vibração do seu equipamento. Então é algo simples, e a terceira coisa que você tem que aprender no rolo é contar os fechos, né? Que a gente chama, que na realidade é contar as passadas que vocês dão no trecho, que geralmente tem um padrão de fecho, né, para você exercer a compactação ideal, dependendo do material, que isso é o seu laboratório que vai te passar, tá certo? Trazendo aqui na segunda aula, eu quero falar aqui, né, continuar falando de rolo, né, rolo de solo, e aí não se esquecendo das regras básicas aí, né, dos primeiros princípios, para você ter êxito lá, ter resultado no seu projeto, junto com a equipe que você está envolvida, né, para você na realidade não ter desperdício nas tarefas que você foi determinado a fazer no rolo compactador de solo. Você tem que nunca se esquecer disso. Ó, primeiro, a velocidade ideal que eu devo compactar: 2.2 a 2.8 km/h, tá certo? Aparece lá no painelzinho, tem lá o controle de velocidade, né, que eu dei um exemplo aqui. Por exemplo, o Caterpillar tem um painel parecido com esse, né? Aqui é o painel de instrumento, aqui é a manopla que você guia para frente e para trás, que isso lá, como eu falei no vídeo anteriormente, né, o operador, o amigo que você tem como operador, ele vai te mostrar. Aqui, né, seria o botão de emergência, que é um botão que tem um círculo vermelho. Se caso acontecer alguma coisa, você aperta em cima dele, ele desliga a máquina por inteiro. E aqui nós temos vários botões. Eu vou botar uma fotozinha aí no vídeo para você ver direito. Tem vários botões, que é luz, buzina, freio de estacionamento, né? E um desses botões aqui, que é esse aqui que eu quero chamar a atenção, ele tem aqui a vibração alta e baixa, né? Vibração alta e baixa. E ele tem um desenho de amplitude, que é uma linha e alguns riscos, como se fosse ali aqueles batimentos cardíacos naquela máquina do médico, né? Ele tem aqui a amplitude, né? Que eu vou estar te falando já já sobre isso. Ó, então a velocidade ideal para você ter êxito ali naquela operação, 2.2 a 2.8. Segundo ponto importante, né, que você tem que sempre se lembrar aí, galera, não se esqueça. A vibração correta que eu tenho que usar ali naquele serviço, naquele trecho que eu estou executando, tá certo? Você tem que saber qual é a vibração correta. Por isso que se existe duas vibração em todos os rolos compactador de solo, né? Se eu não me engano, o RAM, eu acho que é o RAM
É o RAM ou é o Bomag? Eu não lembro agora de memória, mas tem um desses dois que ele é o Volvo, lembrei. O rolo Volvo, ele tem 4 amplitudes de vibração, certo? Ele tem 4 amplitudes de vibração, né? Para o cara conseguir ter mais êxito na sua compactação e oferecer mais consumo, menos consumo de combustível, né? E menos aí tempo perdido lá compactando o solo. Então o Volvo ele tem 4 amplitudes, o Caterpillar, Dynapark, Bomag, JCB, Sicha MG, né? Lion Hong, todos esses rolos eles têm 2 vibrações, né? Que chama de alta e baixa, tá certo? Vibração alta e baixa. Então você precisa saber qual a vibração correta em que você deve usar na camada em que você está compactando, tá certo, galera? Terceiro ponto que eu botei aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro, umidade do material. Você tem que ter ali um contato direto com o laboratório da obra em que você está trabalhando, pois sempre que você vai compactar a camada, depois de você compactar, terminar ali o serviço, o laboratório vai fazer o acompanhamento, né, de compactação e ele vai te passar no final o resultado ali da tua execução, certo? Se você não obedecer a velocidade, se você não obedecer a amplitude, que é a vibração correta, possivelmente pode ser que você dê aí no trecho, né, mais 2 fechos para atingir a compactação ou um fecho. E isso lá eu falei na primeira aula, vai gastar tempo, gastar combustível e vai levar atraso para o teu contrato, o teu projeto ali que tu está trabalhando, tá certo? Então você tem que estar sabendo da umidade ótima do material para você estar acompanhando na hora que a patrol estiver executando. É muito importante que o rolista ele se preocupe, tá certo? Quando a patrol estiver executando o trecho, o patrolista ali que é seu parceiro estiver executando, você tem que procurar saber do laboratório qual a umidade ideal, né? E também por conta que você, em algumas situações, dependendo do sol, você vai ter que chamar o pipeiro, né, ali para dar um barrufo para você manter a umidade do solo correta, né? Você tem que manter a umidade do solo correta, porque se você não manter a umidade do solo, o que vai acontecer com a amplitude ali contactando o solo? Você vai perder umidade e vai acontecer desagregamento de material, né? O material vai desagregar e em vez de pegar a compactação, ele vai esfarofar ali o material. Então você tem que estar com a umidade ótima e você tem que passar a conhecer um pouquinho de umidade ali, de compactação, né, do laboratório ali. Você tem que saber um pouquinho dele ali e fazer o acompanhamento correto, tá certo? Fazer o acompanhamento correto. É um contato que você tem que ter. O operador de rolo tem que ter um contato com o laboratório ali, frequente, tem que tirar dúvidas, perguntar, né? O material ele tem uma mudança frequente, né? A gente tem várias características de material, granular, mais fino, mais arenoso, né? Um material mais silt, aquele material argiloso. Nós temos aí várias características de material e eles mudam constantemente durante o percurso de uma obra e automaticamente sua compactação muda várias e várias vezes, né? E também temos subbase e base, que é outro CPR, é outro tratado de material, né? E camadas de aterro, né? Que a gente chama de subleito, que é as primeiras camadas que a gente coloca ali no pavimento, né? Que não é umas camadas tão preocupantes, né? Assim com alguma falha de alguma coisa, mas que também leva em consideração sim uma boa compactação, né? E aí quando você já tem aqui o controle de velocidade ideal, você já sabe qual a vibração correta usar e você conhece um pouco da umidade do seu material, cara, você vai ser assim um cara de muito sucesso, né? E sua empresa, você trabalha, a nossa empresa, vai ter assim muitos resultados.
porque você não vai estar tendo retrabalho, despesa para estar rebatendo trecho, tá certo? Então é muito importante que vocês andem com isso aí em mente, tá bom? Eu vou desenhar aqui um pouquinho para vocês entenderem. Não sei aí se vocês estão vendo. Vou fazer aqui maior um pouco. Vamos lá. Aqui eu tenho uma camada de material de 20 centímetros, certo? Eu tenho aqui uma camada que está sendo executada ali no meu trecho de 20 centímetros de espessura, né? Tenho ali, foi executada 20 centímetros ali do meu material, certo? Aí eu vou jogar agora amplitude de compactação nesse material, né? Para quem não sabe o que é amplitude, é essas ondas aqui, ó. Certo? São essas ondas aqui. Aí, se você aí no vídeo souber, né? Ou se você aí entender, a forrolete você vai entender, né? Se não for, também vai já saber, né? Perdão, deixa eu corrigir aqui. Que é baixa. Alta. Aqui é a nossa vibração baixa, amplitude baixa, né? E a nossa vibração alta, tá certo? O que ocorre, gente? Muita gente não sabe, né? Pega o hábito, o costume, aprende mesmo lá no campo, no dia a dia, né? E vai levando e tal, e muitas vezes não sabe. Quando você se tem uma camada de 20 centímetros ou mais, né? Vamos dizer aqui, que pode ocorrer aí, dependendo da necessidade, 20 ou 30, né? Onde você tem 20 ou 30, o que eu lhe recomendo, o que eu lhe oriento para você ter êxito aqui nessa compactação, não é entrar com a vibração baixa, mas sim com a vibração alta, tá certo? Você muda lá no seu botãozinho para vibração alta. Por que a vibração alta? Porque a amplitude do teu equipamento, ela fica mais longe, ó, assim, ó. Certo? Ela fica mais longe, conseguindo assim, né, criar energia, certo? Isso é energia aqui embaixo do teu material, tá certo? Então, Jorge, eu vou começar na alta, terminar na alta? Não, né? Dependendo do material lá, se ele resistir, né, dependendo do lado do material, você pode sim executar a operação, né, começar na alta e terminar na alta. Mas o que eu recomendo aí tu fazer é tu começa na alta, por exemplo, um trecho desse tem 5 fechos, né? Tem 5 fechados aí. 5, certo? 5 fechos. O que é 5 fechos, gente? Deixa eu desenhar aqui para você. Aqui é teu trecho, ele tem 100 metros por 12, certo? Você tem, aqui você tem 12 por 100, certo? Então, quando você vai iniciar o trecho, né, o rolete geralmente ele começa pelo bordo, certo? Eu vou dividir aqui, ó.
3, 4, 5. Nós temos aqui 5, né? 5 divisões aqui. Pode ser menos, né? Ou pode ser mais, dependendo da largura do tambor do rolo. Mas vamos lá. O que é um fecho? É quando você vai até o final e volta, certo? Você tem um fecho concluído, ok? Aí quando você vai lá e volta, você já vira o rolo para cá, ó. Aí você entra na segunda fileira. Aí você vai e volta. Mais um fecho concluído, ok? Na mesma sequência, desceu, subiu, virou para cá, retornou. Sempre faça a junção de um pouquinho aqui da bola com a outra, certo? Sempre faça uma junção para você aí, né, não correr o perigo do laboratorista vir furar e pegar bem na emenda, tá bom? Então sempre faça a junção. Aqui é a mesma coisa. Então você vai fazer isso aqui, certo? Que eu acabei de fazer, por 5 vezes. Você vai e volta por 5 vezes. Então você está dando 5 fechos num trecho inteiro aqui, correto? Tá certo? Você está dando 5 fechos no trecho inteiro aqui. Jorge, mas aí o trecho lá a camada é alta. Usa a amplitude alta, tá certo? Para tu conseguir jogar energia lá na antiga compactação. Jorge, eu tenho um trecho aqui de base. Eu tenho um trecho de base. E aqui o padrão é 15 centímetros, né? Minha base é 15 centímetros. Cara, uma base dessa aqui de 15 centímetros, se tu jogar a amplitude alta, tu não vai ter um resultado bacana. Se tu jogar a amplitude baixa, talvez também tu não tenha um resultado bacana. Aí é onde eu faço a recomendação. O patrulhista fechou o trecho, tu vai entrar, dá 2 fechadas, que é aquele círculo de ida e volta, dá 2 fechos na alta, para tu conseguir compactar aqui o final do teu trecho embaixo. E lá para terminar os outros 3, tu dá na amplitude baixa. Por quê? Porque teu trecho, a espessura é muito pouca, é uma espessura muito fina, certo? Então ele não resiste tanta energia, né? O que ocorre se você der compactação nesse trecho aqui de 15 centímetros, muitas vezes com a vibração só baixa, dependendo do teu material, pode ser que tu consiga chegar nos 100%, certo? Mas dependendo do teu material lá, pode ser que o material não seja tão bom e tu não consiga chegar na compactação ideal. Talvez aqui que ocorre muito em base, que eu vejo muito constante aí, tu vai chegar aos 94 de compactação. Estourando aí 96, certo? Que aí é a importância de você conhecer um pouco de umidade de material. Por quê? Porque você vai dizer, já eu fiz um trecho lá atrás e ele deu 100%. Por que isso aí agora só deu 94, 96? Porque muitas vezes o material teve uma mudança de característica e aí ele mudou ali, né, os vazios, alguma coisa ali, e aí mudou a compactação. Né? A mesma regra que tu vinha usando lá atrás não vai ser a mesma que vai ser usada ali. E o que ocorre muitas vezes é que muita gente tem medo, muito operador, e já entra num trecho de base dando compactação só na baixa, né? E aí ele não consegue atingir esse nível aqui, ó, de material. A amplitude só joga até aqui, ó. Nessa sequência aqui, ela não faz esse círculo até embaixo, tá certo? Que o que você muda da amplitude lá, se muitos aí não sabem, não conhecem, né, os operadores de rolo, é que quando você muda a amplitude, um exemplo, a amplitude baixa, você está jogando o círculo da bola ali, né, que é uma peça, é um eixo que tem aqui dentro, que a bomba é acoplada, ele é como se fosse empenado. Você já andou num carro aí quando você bate num buraco e você acaba empenando a roda do seu carro, né? Como é que a direção fica ali, ó.
né? Fica naquela naquela vibração, porque ela está desbalanceada. Aqui é um eixo desbalanceado. Ele tem uma curva aqui onde ele gera peso ao impulsionar ali. Quando a bomba impulsiona ele gera peso para baixo, tá certo? Ele gera energia para baixo por conta do seu movimento de setor. Então é como se você estivesse andando num carro com as rodas tudo empenadas, que fica todo se tremendo, cai chave, cai frente de som, cai tudo, né? Pronto, do mesmo jeito. Quando você está na baixa, essa amplitude ela circula para frente. E aí ela faz o quê? Ela consegue jogar a bola do rolo para frente, né, da pancada, e ela dá pressão aqui, ó, para baixo, assim, ó. A amplitude ela é assim, ó. Certo? Ela faz aqui esse movimento, jogando para frente e para baixo ao mesmo tempo. E aí ela gera aqui essa energia, onde ela vai pegar as partículas do material, né? Vamos dizer aqui, ó, o material tem partículas ali, aí tem os vazios, né, que precisa ser preenchido, né? Que tem também os vazios de água, que é preenchido com água. E aí quando você joga essa amplitude, ela começa a unir aqui, ó, esses vazios, certo? Ela começa aqui a unir esses vazios, dando assim compactação no solo. Quando você muda a vibração lá para alta, o que ocorre? Ele joga o eixo para trás, ele muda a circulação do eixo e aumenta a sua rotatividade. Quando você joga o rolo para frente, ele está jogando o eixo para trás, aumentando assim, impulsionando a bola a subir mais, a aumentar mais o seu movimento, certo? Ela acaba aumentando mais o movimento da bola, fazendo com que ela dê saltos mais altos, e assim você tem uma amplitude aqui, ó, mais alta, certo? Então quando você tem aqui uma amplitude mais alta, você consegue atingir mais compactação do seu material. Por isso que se existe aqui mudança de vibração. Então, o que eu sempre recomendo aos operadores, né? Estou lhe recomendando agora também, se você não tem esse hábito, independente da camada que você for bater, se for uma camada aí 20, de 30 a 20, você pode bater na alta, começar e terminar na alta, sem problema nenhum. Dependendo da energia do final lá, que o seu material for um material muito argiloso, ele chega com uma compactação muito rápido. E ele pode distribuir essa energia para o teu equipamento, lá para cima, dá a impressão que a cabine vai se desmontar. Né? Então, quando isso acontecer, você pode mudar para baixo para você terminar ali o seu trecho garantido. Se isso não acontecer, você pode continuar, comece na alta e termine na alta, tá certo? É simples de entender, ó. Camadas altas, vibração alta. Camadas baixa, que é base, tem subbases a 15 centímetros aí, certo? Camadas baixa, vibração baixa, beleza? Mas para você ter êxito mais rápido, essa até que eu estou te ensinando, né? Se você tem uma camada aí 15 centímetros, Jorge, meu estaca ali deu 10, eu vou bater na baixa para não estourar o trecho. Cara, segue essa orientação, dá pelo menos 1 ou 2 fechos na alta, tá certo? Para tu já conseguir chegar com a tua amplitude aqui no final da tua camada logo, mesmo que ela seja fina. O que ocorre muitas vezes, já aconteceu comigo, em alguns materiais arenosos, né? Material arenoso, foi que o rolista conseguiu com 4 fechos, com 4 passadas, ele conseguiu atingir a compactação 100% da base, com 4 fechos. Por quê? Porque o material era arenoso, né? Ele fecha logo os vazios e aí ele ajudou bastante na compactação. Então, se eu dou 4 fechos e chego na minha compactação 100%, né? Eu já economizei aí 2 fechos. 2 fechos ia gastar em média uns 8 a 12 litros de óleos, né? Então, é economia. Gente, hoje
nós temos que trabalhar economizando. A empresa é rica, não tem por que economizar para a empresa, né? A obra aqui, o valor é alto. Gente, quando o valor de uma obra é muito alto, é porque a despesa da obra é muito alta. O valor de locação é alto, o valor de combustível é muito alto, o valor de aluguéis é alto, o valor de despesa é alto. O contrato foi elaborado em cima no custo de tudo que está se vendendo no mercado: cimento, ferro, brita, areia, tudo, material asfáltico, tudo. Não se iluda com o valor do contrato, né? E o valor de contrato é baseado em cima do projeto que você vai executar, as dificuldades, drenagem, tudo aquilo está baseado, né? Eu te digo isso que eu me lembrei de uma experiência que eu tive com um engenheiro amigo nosso, que inclusive ele é o nosso supervisor na obra que nós estamos executando. E nós fomos negociar uma jazida, né? E aí ele estipulou um valor para o cidadão lá. E o cidadão usou esse argumento que eu estou dizendo. Ele disse: mas doutor, a obra aí é 11 milhões, rapaz. 11 milhões é muito dinheiro. O que é esse valor aqui para o senhor? Isso aqui não vale nada, né? E aí ele usou esse argumento: rapaz, 11 milhões é dinheiro se eu não fosse fazer a obra. Se o governo me desse, para mim só passar a máquina aí. Seria realmente muito dinheiro. Mas eu vou envolver muita coisa. Eu tenho máquina, eu tenho caçamba, eu tenho funcionário, eu pago areia, eu pago água, eu pago não sei o que, eu pago muita coisa, eu pago combustível. Então quando chega na cota final, se a gente não reduzir custo, tentando saber disso aqui, tentando saber que é necessário a gente conhecer a velocidade ideal, a vibração correta, a umidade do material, né? O que eu devo usar de amplitude aí na compactação do solo, o que eu posso fazer para minimizar essas passadas. Gente, isso aqui, quando você junta tudo isso aqui e bota na bagagem, você consegue lá ajudar a tua obra a ter resultado, ajudar o teu encarregado, o teu engenheiro e a tua empresa que tu trabalha, né, que sustenta lá o teu salário, que sustenta a tua família, conseguir fazer com que ela cresça no mercado. Poxa, às vezes tu está trabalhando numa empresa, aí tu está num equipamento velho, né, e estão lançando equipamentos novos, e outras empresas aí comprando equipamentos novos, e os teus colegas dizendo: rapaz, a empresa que comprou, adquiriu tantos rolos novos, né, e como é que tá a tua aí? Rapaz, a minha só tem poiqueira. Eu vejo muito, né, pessoal dizer isso. Mas, cara, como é que a tua empresa ela vai ter crescimento, né, se você não conhece da regra básica aqui, se você não está nem aí, não está preocupado em reduzir custo ali no teu negócio, cara? Se você não está preocupado ali com o teu ganha-pão, né? Se você não está preocupado em fazer com que a empresa alavanque, suba para cima, cara, não tem como a empresa comprar equipamento se ela não tiver dinheiro em caixa. Se ela estiver trabalhando só para sobreviver. Não tem, cara, não tem. Você tem que entender de números, fazer conta. Você tem que saber que esse número aqui é muito importante, certo? Você tem que saber que vibração alta e baixas são muito importantes. Você tem que saber o momento certo e a hora certa de usar elas. Você tem que saber que um pouquinho de conhecimento aqui com o laboratório vai te ajudar bastante. Por exemplo, você vê um patrolista que está iniciando a executar um trecho com a camada seca e te colocar para bater, você já acompanhando aquilo e se preocupando como um todo, se preocupando na empresa, você vai dizer para ele: cara, esse material pega mais umidade. Se você tiver dúvida, vamos chamar o laboratório para a gente queimar a umidade aqui, para saber qual a umidade ideal do laboratório, que ele já fez um estudo lá, uma análise, e para ele dizer se a umidade não está muito baixa, que eu estou achando que está baixa. Cara, não custa nada fazer isso. Muita gente tem medo, porque, né, uns chama de babão, não sei de que e tal, cara, mas hoje, eu como encarregado, você como rolista, temos que ter a preocupação diária de se preocupar em reduzir custo, em reduzir passadas ali, em queimar combustível desnecessário, em rebater trecho, que eu expliquei já lá atrás. Cara, nós temos que ter a preocupação de não estar rebatendo trecho. Cara, quando um laboratorista te chamar para saber
porque tu está indo ou te chamar para rebater o trecho, tu tem que se preocupar em saber com ele por que tu tá indo rebater o trecho, tá? Porque tu foi convocado para rebater o trecho. E aí tu tem que tentar procurar ali nesse meio aqui, descobrir onde foi que você errou, certo? Ou se foi o laboratório, você tem que descobrir ali o erro para você evitar retrabalho, tá bom? Nos nossos contratos não podemos hoje ter retrabalho, pois, né, o nosso óleo tá 7,20 o litro, né? 7,20 o litro hoje. Isso do óleo, né? Fazendo uma conta aí, cara. Óleo. Horas trabalhadas, né? Horas, óleo, salário, né? Quando você junta tudo isso aqui e você não se preocupa, cara, pode ser um fumo enorme para a empresa, tá bom? Então você tem que ter preocupação em conhecer, em saber, certo? E tentar procurar fazer estratégias para você conseguir sempre isso aqui, ó. 100% da tua compactação, tá bom? É muito importante você saber isso aqui. Ó, eu vou te dizer aqui, na norma DENIT, isso aqui também serve para rolo de pavimento, né? Rolo de asfalto, que aí vem o rolo de pneu, né? Se algum não os conhece aí, depois eu vou estar falando para vocês que é outra coisa totalmente diferente, né? Mas em relação à compactação, velocidade, vibração também, que é a mesma coisa, amplitude alta e baixa, dependendo da camada. Cara, aprende isso, decora isso, ó. Vibração alta no teu rolo é para camadas altas, 20, 30 centímetros. Camada altas, vibração alta, certo? Eu apaguei aqui, mas só para te trazer a memória. Camadas de 15 abaixo, de 15 a 15, 12, 10 centímetros, vibração baixa. Mas por que eu te recomendei sempre usar as duas? Porque tu vai ter ali, né, um ganho de economia de combustível na tua compactação. Então, se tu tem uma vibração baixa aqui e tu vai ter que bater na baixa, porque a tua camada aqui é baixa, tu vai ter que bater na baixa, tu já pode começar ali dando um fecho ou dois na alta, porque aí tu minimiza, tu já deu energia aqui embaixo, tu já minimiza ali talvez passadas. Se tu dá 4 fechos ali, já chama o laboratório para fular. Faz esse teste aí. Pega uma base de 15 centímetros, dá 2 fechos na alta e aí dá 2 na baixa, chama o laboratório para furar. Tu pode chegar na compactação ideal dos 100%. Beleza? Fazendo assim, tu economizou hora, combustível e tempo, né? Tu foi para a produção a 1000 no rolo, né? Que é possível sim melhorar a produtividade aí de um rolo, tá certo? Então assim, a gente tem que procurar entender disso aqui, né? Para você ajudar aí a sua empresa a ter mais faturamento, né? Ter menos despesa e conseguir subir e sim trocar sua frota, renovar, né? E quem sabe te passar um equipamento aí de novas tecnologias, de novos ganhos e ajustes. Por exemplo, né, os rolos agora de 2022 e 2023, ele já vem aqui com CMN, se eu não estou enganado, né, que é o controle de compactação, onde ele te diz lá quando o teu material está com 100% de energia, né, evitando de tu vir quebrar ali, né, o eixo de comando ou danificar algum componente do teu equipamento ali, certo? Que tem gente que começa e não conhece e, por exemplo, a base dá 100%, né, tá bem compactado ali, ó, e eu já vi o cara continuar dando passadas por não ter experiência e a bola dá salto assim uns 4 dedos do chão, porque tá muito duro, sabe? O terreno já deu ali a compactação total e o cara tá
batendo. Quando você passa ali do limite já, quando você já passou do 100%, seu trecho virou ferro, só quem vai sofrer é o seu equipamento. Então hoje as empresas evoluíram, fizeram tecnologias aí de alto, né, de alta ponta aí, que te dá ali no painel, certo? Que ele te mostra ali que você conseguiu chegar na compactação ideal, tá bom? Esses rolos mais novos tem, mas os antigos não tem, então a gente tem que conhecer um pouco disso aqui para ajudar o nosso contrato, tá bom? Isso aqui é o básico aí que nós temos que saber do rolo, né? Que nós temos que saber de rolo, porque muda, tem rolo aí de 11 toneladas, tem rolo de 13 toneladas, e aí muda conforme o peso do rolo do tambor, né? Muda a reguinha ali, mas o resto é isso aqui, tá bom? O resto é isso aqui. Eu vou estar mostrando esses componentes aqui aí no vídeo em uma foto, tá certo? Mas quando você ingressar no mercado e se tornar aí um operador de rolo, começando lá do início, naquele primeiro vídeo que eu já postei aí, né? Você vai ajudar muito sabendo disso aqui, ó, velocidade ideal, vibração correta a ser usada na espessura do material, né? E a umidade do material que está sendo usado ali no teu contrato, no teu projeto, tá bom? Fazendo assim você consegue ter muito ganho aí dos 100% e minimizando muito o custo aí do teu contrato, beleza? Espero aí que eu tenha explicado. Ó, gente, se alguém tiver dúvida, pergunta, tá bom? Pode fazer lá, pode perguntar, que eu estou aberto aí para tirar suas dúvidas, tá bom? Alguma coisa aí que ficou assim meio embaraçado na tua mente, não clareou, a gente está aberto aí para responder e para poder estar te ajudando, né? Aí no teu dia a dia, tá certo? Também aí para as nossas equipes, né, que trabalham aí nas nossas obras, também é importante que sigam as regras básicas aí, para a gente conseguir minimizar esses custos aqui e conseguir ajudar a melhorar os nossos contratos, né? Pois tudo ganha com isso, a empresa ganha, a gente ganha, todo mundo ganha com isso. Existe, para quem não conhece, né, dois tipos de rolo no mercado de solo, que é o rolo liso, né, que é o rolo chapa ali para acabamento, e hoje se usa muito o rolo combinado, né, que é o rolinho ali conhecido como pé de carneiro, que ele tem uns carocinhos lá na sua bola ali, né, para dar a melhor compactação ali no seu solo, tá certo? Então tem o rolo pé de carneiro, que é para aterro, né, para ajudar você conseguir fechar os vazios ali mais rápido, ele acaba pressionando ali com seus pezinhos para baixo. E tem o rolo liso, que é para você dar um acabamento mais fino, né, para receber o pavimento aí de uma estrada. Tá bom? Espero poder estar ajudando você aí, pois o nosso intuito é ajudar e melhorar os nossos contratos ainda mais. Beleza? Tamo junto, que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula aí, que nós vamos falar aí, gente, de muita coisa. Tem gente me perguntando sobre retroescavadeira, né? Nós vamos dar algumas dicas aí e vamos falar também de retroescavadeira, vamos falar de pá carregadeira, vamos falar de retroescavadeira hidráulica, né? Escavadeira hidráulica, vamos falar de caminhão basculante, como a gente ter ganho ali em jazida, economia. Nós vamos puxar sempre para a economia, tá certo? Para o desperdício, vamos puxar sempre aí para nós evitarmos desperdício. Vamos falar também de moto niveladora, porque não dá para falar tudo por conta do horário, que avança muito. Hoje ninguém gosta de assistir vídeos compridos, né? Vídeos longos, se torna cansativo, então a gente tenta aqui minimizar e cortar aí para falar de outros assuntos. Girico também, né? Trator de pneu com grade, a maneira certa de você usar a grade do seu trator, né? Que muita gente não sabe, a gente vê muito. Aqui eu sempre estou orientando os meninos não usar a grade com o pneu, né, rodando no chão junto com os discos. Isso aí não é permitido, não é legal. Depois eu vou estar te dizendo porquê, os motivos, tá certo? Se por acaso pesar, o que você tem que fazer é reduzir a marcha, né? Por isso que o trator tem ali várias marchas para você ir, duas caixas para você fazer a redução, transferência e fazer com que ele suba na marcha de força que arraste a grade, tá bom? Valeu, até logo, tamo junto.